Ana Kelly de Souza Duarte, sou acadêmica do curso de Odontologia na Faculdade de Macapá e darei seguimento à defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema a relevância da odontologia no diagnóstico precoce da osteoporose. A osteoporose é uma doença sistêmica que acomete a estrutura óssea do corpo humano, onde ocorre uma redução progressiva da densidade da massa óssea, ou seja, os ossos se tornam mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Por ser uma condição sistêmica, afeta inclusive a cavidade bucal, através da deterioração do complexo maxilofacial, mobilidade dentária e até mesmo em casos mais graves, a perda dos elementos dentários. Estas evidências podem ser observadas nas radiografias orais, e é aí que entra o papel vital da odontologia como um auxílio para o diagnóstico precoce da osteoporose, pois se estas evidências forem observadas na fase inicial da doença, o paciente tem muito mais chance de evitar danos severos através do tratamento precoce, tendo em vista que é uma doença que geralmente não apresenta sintomas no início, e quando o paciente descobre, geralmente já está no nível mais crítico. Este trabalho tem como objetivos dissertar sobre as formas que o cirurgião dentista pode contribuir com o diagnóstico da osteoporose, compreender a importância da análise minuciosa dos exames radiográficos e discutir sobre as procedências clínicas que o odontólogo deve assumir diante de pacientes diagnosticados com osteoporose. A metodologia utilizada foi uma revisão literária a respeito de tudo que relaciona a odontologia ao diagnóstico precoce da osteoporose. Foram pesquisados livros, artigos e teses dos últimos 20 anos. Bom, com o avanço da medicina e o aumento da expectativa de vida nos últimos anos, houve, consequentemente, também um aumento nos casos de osteoporose, por ser uma doença mais comum a partir dos 45, 50 anos de idade. E esse assunto se tornou motivo de preocupação para a saúde pública, pois os gastos com pacientes vítimas de fraturas ou outras complicações da osteoporose são gastos bem elevados. Como as consequências dessa patologia podem ser observadas nas radiografias orais, há um interesse em desenvolver cada vez mais estudos que aprimorem as análises radiográficas e o conhecimento do cirurgião dentista em relação a esse tema, porque são métodos de prevenção e diagnóstico mais acessíveis do que os atuais. Plauto Watanabe afirma que, embora na maioria das vezes o dentista concentre a atenção apenas em dentes e rebordos alveolares ao analisar uma radiografia panorâmica, deveria também considerar outras importantes alterações que aparecem nessa imagem radiográfica. Watanabe afirma ainda que o dentista pode identificar risco de osteoporose quando o paciente apresentar os seguintes sinais: classe 2 ou 3 de Clement, ou seja, bolhas na cortical inferior mandibular, o que pode ser observado na figura 1, espessura dessa cortical menor que 3 mm, desorganização trabecular do osso basal mandibular e acentuado contraste entre o ramo, corpo mandibular e a estrutura de reforço, como a linha oblíqua, o que pode ser observado na figura 2. Pode ser observado também que, apesar da cortical inferior mandibular da figura 2 aparecer espessa, ela apresenta erosões, como demonstra a região assinalada. O exame considerado padrão ouro para diagnosticar a osteoporose é a densitometria óssea, também conhecida pelo nome de DEXA. Porém, se trata de um exame caro, complexo e de difícil acesso para a população. Em contrapartida, a radiografia panorâmica pode ser considerada uma ferramenta relevante, pois engloba não só todos os elementos dentários da maxila e mandíbula, como também todos os constituintes ósseos dessas regiões, e é habitualmente utilizada para pacientes idosos antes da colocação de implantes dentários e próteses totais. Um estudo com 355 radiografias panorâmicas estabeleceu o índice mandibular cortical, que analisa o grau de reabsorção da cortical inferior da mandíbula, classificando em 3 padrões. Classe 1, córtex normal, quando a margem da cortical inferior mandibular está clara e nítida em ambos os lados na radiografia panorâmica. Classe 2, córtex moderadamente erodido, quando a superfície endosseal apresenta defeitos semilunares ou resíduos de cortical. E classe 3, córtex severamente erodido ou poroso, quando a cortical se apresenta extremamente porosa. Existem ainda outros índices que podem avaliar as manifestações da osteoporose nas radiografias panorâmicas, como o índice panorâmico mandibular e a técnica proposta por Wickel e Schrupp.
Ambos utilizam também a região basal da mandíbula como referência. Percebe-se, então, a vantagem em utilizar a radiografia panorâmica como um instrumento para diagnosticar esta patologia, pois, além de ser um método mais acessível, é refeito frequentemente, sendo ideal para comparar a progressão da doença e agilizar o encaminhamento desse paciente para tratamento especializado. Todo cirurgião dentista precisa ter conhecimento sobre doenças sistêmicas, pois tanto os procedimentos odontológicos quanto a prescrição de medicamentos dependem da interação sistêmica do paciente. Além disso, precisa analisar minuciosamente radiografias panorâmicas, como no caso da osteoporose, pois identificando e encaminhando esse paciente numa fase onde não existe muita perda óssea, evita não só danos severos nos complexos maxilofacial e mandibular, como também possíveis complicações que poderiam interferir de forma negativa nos procedimentos odontológicos. A maioria das pessoas acometidas por osteoporose estão na terceira idade e requerem um cuidado diferenciado e redobrado, porque muitos desses pacientes já possuem comorbidades crônicas e já fazem uso contínuo de medicamentos, que podem interagir com os utilizados na clínica odontológica. Além disso, Sérgio Spezia afirma que a maioria dos medicamentos tem efeitos colaterais na cavidade bucal, como gosto metálico, falta de paladar e xerostomia. Por isso, se faz necessária uma interação direta entre médicos e dentistas para que se possa discutir e revisar as prescrições sempre que possível e para que se possa proceder com um planejamento específico e um tratamento odontológico de forma segura. Atualmente, os medicamentos mais utilizados para tratar a osteoporose são os bisfosfonatos. Porém, já se sabe que apresentam efeitos colaterais negativos, principalmente no complexo maxilofacial. Devido a isso, percebe-se uma necessidade de manter a busca constante por métodos que apresentem menos efeitos colaterais. E levando isso em conta, alguns estudos realizados já demonstraram que plantas medicinais se mostram promissoras para o tratamento da osteoporose. É muito comum que pacientes acometidos por doenças sistêmicas tenham como preocupação exclusiva a doença e acabem negligenciando sua saúde oral, o que acaba por prejudicá-los mais ainda, pois isso gera uma perda numerosa de elementos dentários. Um tratamento odontológico preventivo, onde se evita essa perda numerosa de elementos e se emprega um tratamento protético reabilitador efetivo, levando em conta que a maioria dos pacientes são idosos e as próteses dentárias se tornam grandes aliadas, pode minimizar muitos problemas, não só na cavidade oral, como na saúde geral desses pacientes, inclusive melhorar a autoestima desses pacientes. É essencial que haja uma boa orientação após a instalação dessas próteses, principalmente em relação à higienização e ao autoexame periódico, onde o paciente precisa estar sempre atento e, assim que perceber alguma alteração de cor ou textura na mucosa, deve procurar o cirurgião dentista. Para que o tratamento protético realizado nesses pacientes seja eficaz, é necessário avaliar as medicações que o paciente faz uso para o controle da osteoporose, pois as interações medicamentosas influenciam bastante no fluxo salivar e podem repercutir na cavidade oral, através do ressecamento das mucosas que sustentam a base da prótese, o que pode ocasionar traumas. Com base nos dados apresentados, compreende-se que é essencial que o cirurgião dentista tenha conhecimento sobre a condição sistêmica dos seus pacientes, empreendendo condutas preventivas, visando minimizar a gravidade dos danos causados pela osteoporose e evitando, assim, complicações durante os procedimentos odontológicos. O recurso radiográfico, principalmente as radiografias panorâmicas, desempenha um papel vital no diagnóstico precoce da doença, o que é muito significativo, pois quanto mais cedo for detectada, mais chances de limitar o seu desenvolvimento. O odontólogo deve estar sempre atento para que possa perceber essas manifestações de osteoporose na cavidade bucal e encaminhar esse paciente o mais rápido possível para o tratamento específico, colaborando assim não só com a prevenção do estado mais crítico dessa doença, como também uma qualidade de vida melhor para esse paciente. É importante ressaltar que pesquisas e estudos devem continuar, buscando aprimorar cada vez mais os exames radiográficos como exames complementares ao diagnóstico da osteoporose, pois essas imagens radiográficas apresentam muitas evidências ósseas importantes, que podem se servir como um parâmetro para avaliar as alterações e evoluções ósseas de cada paciente. Muito obrigada pela atenção.